Arthur Lira afirmou que deseja promulgar a PEC dos precatórios de maneira fatiada. Sobre esse assunto, a gente conversa com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que esteve na reunião com o presidente nesta tarde. Seja muito bem-vindo, deputado. Boa tarde, ouvintes da TV Jovem Pan, sempre motivo de satisfação falar com vocês. Nós estamos com esse cenário novo, considerando que a chamada PEC dos precatórios foi submetida a algumas alterações lá no Senado, e alterações importantes, tornando, por exemplo, esse auxílio social permanente, entre outras modificações. O fato é que essa matéria voltará para a Câmara dos Deputados para que o plenário da Câmara, mais uma vez, delibere, discuta, vote e, na nossa visão, faça também a sua análise, talvez até com algumas alterações. Mas aquilo que já é consensual, pode ser já objeto da promulgação da emenda constitucional, já valendo, então, imediatamente. Mas alguns pontos ali ainda merecem ser discutidos no âmbito da Câmara dos Deputados. Sinceramente, não acredito que a Câmara coloque aí, que o plenário da Câmara coloque grandes dificuldades, porque as alterações que foram feitas no Senado, modo geral, se coadunam com aquilo que nós, ali na Câmara, esperávamos do Senado quanto à análise dessa proposição. Nós, na reunião dos líderes, comandada pelo presidente Arthur Lira, deixamos uma situação em aberto. Isso não está definido ainda. Se nós votaremos na semana que vem ou na semana seguinte, porque nós só temos, na verdade, 2 semanas ativas para votarmos a PEC dos precatórios ainda esse ano, porque na outra semana já é a semana que antecede o Natal. Então, ou nós votaríamos ainda esse ano, na semana que vem ou na outra, a parte controversa, aquilo que nós temos que ainda, no âmbito da Câmara, decidir, ou então deixaríamos para depois do recesso. Na minha leitura, acho que nós temos espaço, sim, para fazer a análise e a votação ainda em 2021 e já encerrarmos as discussões quanto à PEC dos precatórios. Deputado, eu peço um minutinho para o senhor. Eu vou direcionar agora uma pergunta aqui ao nosso comentarista Felipe Bueno sobre a PEC dos precatórios. Bueno, você acredita que fatiando essa PEC seja mais fácil, mais simples de ela ser aprovada? Mais fácil porque como lembrou o deputado, né, a quem eu já cumprimento, muito boa tarde para o deputado, depois até quero estender a questão para ele, né? O deputado disse que os pontos menos controversos, os menos controversos já são pacificados, né? Vieram da Câmara, passaram pelo Senado, foram aprovados. A minha preocupação é com os pontos controversos, os mais controversos. Exemplo, né? O espaço fiscal, que, para simplificar para quem está acompanhando a gente, foi carimbado, vamos dizer assim, a pedido da oposição no Senado, para compromissos sociais, né? Para compromissos sociais, essa parcela da verba concentrada para compromissos sociais. Esse ponto foi uma mudança do Senado em relação ao texto da Câmara. Então, ele tem que ser votado, tem que ser discutido e votado na Câmara para ser aprovado. Então, eu pergunto, deputado, já percebi a sua visão, é mais ou menos parecida com a minha, mas em termos do que o senhor sente aí, do seu radar em termos de Câmara, a Câmara tem coisa mais importante para fazer que votar esses temas controversos, porque vai dar a impressão de que foi uma pedalada, né? Acertou lá no Senado, mas na hora de passar o texto, passa só a parte da boiada que interessa, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A leitura é mais ou menos essa, né? Nós temos que ter a compreensão de que a PEC dos precatórios é um tema muito importante para todo o país. Várias modificações foram realizadas lá no âmbito do Senado, e na minha leitura, na minha percepção, nós poderíamos muito bem, na semana que vem ou na semana seguinte, atacarmos essa matéria e, de forma definitiva, votarmos e deliberarmos, né? Porque essa amarração que foi feita no Senado para que esse espaço seja utilizado apenas para questões sociais é um tema que vai gerar discussão.
alguns acham que caberia ao Poder Executivo decidir como utilizar esses recursos, claro, atendendo às questões sociais, mas tem aí também questões relacionadas à vacina, aquisição de vacinas, e então o fato é que nós tínhamos que analisar ainda esse ano, em 2021, e matarmos de vez essa matéria para entrarmos já em 2022 com outros temas importantes, e temos aí inúmeros temas importantes. Ontem também foi tratado ali no âmbito da reunião dos líderes sobre outros projetos. Eu cito aqui a questão do piso dos enfermeiros, piso salarial para os enfermeiros, uma matéria que foi votada lá no Senado, sem nenhuma análise mais profunda, não passou nenhuma comissão, por exemplo, e essa matéria vem agora para a Câmara dos Deputados, e nós, ontem, na reunião de líderes, decidimos ao invés de levar a matéria diretamente para o plenário, sem discussões nas comissões, nós vamos, então, primeiro, levar a matéria para as comissões, fazer um debate, fazer um aprimoramento, fazer uma melhor maturação desse projeto, e depois, em passando nas comissões, levarmos a matéria ao plenário. Outros projetos também foram suscitados, projetos importantes, como a possibilidade da prisão após a segunda instância, que é uma matéria que também nós poderemos já votar, quem sabe até na semana que vem. Paulo Pouzonov, o deputado está à sua disposição. Obrigado, Daniel. Boa tarde, deputado. Uma coisa que me chamou a atenção na votação de ontem foi o placar muito elástico, até causou aí um certo constrangimento no PT. A deputada Gleisi andou falando, ela se sentia constrangida de ver os senadores petistas votando a favor da PEC. Eu sei também que foram feitas várias concessões à oposição nessas alterações aí no Senado. Eu gostaria da sua leitura política a respeito disso. A PEC realmente ela ficou boa para a oposição, no final das contas, para a esquerda? E também queria saber se o senhor acredita que agora, numa votação na Câmara, também o placar, muita gente que votou contra a PEC pode votar diferente agora. Nós fizemos uma leitura já na semana seguinte, após a votação da PEC dos precatórios na Câmara, que muitos deputados que tinham votado contra viram que tinham cometido um equívoco. E redes sociais e cobrança da população deixou isso ainda mais claro, algo que indica que a votação agora, na volta da PEC no plenário da Câmara, deve ser mais fácil. E com isso tenhamos até mais votos. Nós tivemos no primeiro turno apenas 4 votos de diferença, no segundo turno 12 votos. E depois de quase um mês de termos votado ali no plenário da Câmara, nós temos a noção e a percepção e a expectativa de que o placar seja ampliado, porque a cobrança que veio das ruas foi no sentido de que, sim, o Brasil, o país, os espaços de poder tinham que fazer alguma coisa para enfrentar a questão da fome, da falta de sustento das famílias vulneráveis, e nós, então, fizemos na Câmara, fazendo esse espaço de algo em torno de 90 bilhões, que agora lá no Senado já chegou no espaço de 106 bilhões de reais, ampliou-se ainda mais esse valor, tornando essa ajuda social permanente e vinculando, fazendo com que todo esse espaço seja utilizado para questões sociais. Não acredito que seja uma vitória da esquerda, porque o Senado fez a sua deliberação, fez a sua análise, e a matéria volta para a Câmara, e ali na Câmara nós também faremos essa análise quanto à oportunidade e conveniência, e se algum exagero tenha sido cometido na nossa visão lá no Senado, esse exagero ou essa extrapolação de medida, tenho toda a certeza, poderá ser corrigida no âmbito do plenário da Câmara dos Deputados. Bom, conversamos então com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, excelente fim de semana para o senhor. Muito obrigado e uma ótima sexta-feira para todos vocês.